paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez agradecendo a operosidade de Deus, a misericórdia dele, de nos colocar aqui mais uma vez. 11h39, neste maravilhoso dia, feito por ele, criado por ele, do dia 21 de novembro de 2018. Estamos aqui não para que o homem apareça, não para que o homem se sobressaia. Quem é o homem, senão um reles pecador? O homem de nada é, nada representa, não fosse a potestade do Senhor, não fosse o poder que emana dos céus, o poder que vem de Deus. Então aqui estamos mais uma vez muito alegres com esse privilégio de podermos, irmãos, aqui dividirmos o conhecimento de Deus operando em nossas vidas. Hoje eu quero falar sobre os salmos. Os salmos, o que representa os salmos. Nós sabemos, assim, fazendo uma geografia da Bíblia, que os salmos são os livros que seguem após o livro de Jó. Mas são livros ditos livros poéticos. São aqueles livros em que a palavra de Deus emana de forma assim, quase que como uma poesia, e nos vem falar, e nos vem exortar, e nos vem admoestar, e nos vem trazer aquilo que nós não temos, ou seja, o conhecimento do divino. Então os salmos são 150 salmos. Os crentes conhecem, né? Os crentes conhecem. E muitas vezes nós aqui vamos fazer essas geografias para que nós tenhamos a humildade de sempre repetir aquilo que nós pensamos que também conhecemos de forma profunda. São 150 salmos. O que são os salmos na realidade? Os salmos são orações. Os salmos são hinos. Os salmos são cânticos. Eu fico a imaginar como seria a música tocada para fazer a representação do salmo na época em que eles foram criados. Deve ter sido algo esplendoroso, hein, irmãos? Mas nós não temos esse registro, simplesmente porque Deus não quis que nós tivéssemos. Mas aqui falando dos salmos, nós sabemos que são 150 salmos, divididos em 5 grandes livros, dentro dos livros geral, salmos. E nós sabemos que os salmos foram escritos num período que medeia mais ou menos de 333 anos antes de Cristo até 1000 anos antes de Cristo. Veja o poder dessas palavras. Essas palavras já estão aqui quase há 2500 anos. E elas foram escritas antes de Cristo, ou seja, antes do verbo se fazer carne. Embora Jesus já existia, porque na realidade Jesus não existe, Jesus é o eu sou. Então vamos lá. Nós sabemos que os salmos foram escritos por vários escritores, mas a maioria dos salmos foram escritos pelo rei Davi. Isso apenas para deixar bem geograficamente, né, elucidativo, que Davi escreveu cerca de 73 salmos, Asaf escreveu cerca de 12 salmos, os filhos de Corá escreveram, nós vamos encontrar aí no salmo, cerca de 9 salmos, o rei Salomão 2 salmos, e outros escreveram, inclusive Moisés, que teve um salmo. Então isso aí é só para dizer mais ou menos quem escreveu os salmos, inspirados em Deus, inspirados por Deus, porque o homem na realidade ele não elabora nada sem o auxílio de Deus. Aleluia. E aí nós vamos saber, antes de entrar exatamente no tema de hoje, nós vamos falar sobre os salmos, mas vamos falar sobre os justos e sobre os ímpios. Nós queremos também dizer que existem salmos mais conhecidos, né, mais lidos, mais ouvidos dentro da Bíblia. E aqui eu já exorto aos irmãos, se hoje querem uma palavra forte, uma palavra soberana, que busquem nesses salmos. Eu vou dizer assim, num segundo patamar, nós podemos citar os salmos 24, pode anotar aí, 37, 40, 55 e o Salmo 90, que foi o salmo escrito por Moisés. Todos salmos poderosos, todos poderosos. São esses 5, vamos dizer assim, que estariam no segundo patamar de leitura, de ser ouvido, né, de ser reprisado por aqueles que creem em Deus e buscam na palavra, no processo de santidade, né, chegar a atingir o alvo pleno. Mas aqui eu quero falar dos 7 principais salmos da Bíblia. Anota aí, os 7 principais, todos são principais, mas eu quero dizer em termos de conhecimento, em termos de ser conhecido, de ser lido, de ser mais divulgado, de ser mais pregado. Então nós poderíamos enumerar aqui
o Salmo 1. O Salmo 1, os justos e os ímpios. O Salmo 19, que fala da excelência da criação. O Salmo 23, Jesus diz que eu sou o bom pastor. O Senhor é o meu pastor. O 51, que é o Salmo de Davi, mais famoso, por assim dizer, que é exatamente onde retrata a confissão de um pecador e o arrependimento de um pecador, logo em seguida ao seu adultério. O Salmo 73 também é um salmo muito emblemático, porque fala do problema da prosperidade dos maus. É um salmo que vai mostrar que um crente quase resvala os seus pés, quase que desvia-se do caminho do bem, porque ele passa a ter uma certa admiração pelos maus, pelos ímpios, pelo que acontece na vida dos ímpios. É um salmo também poderosíssimo. Finalmente, dois salmos de importância, que é o Salmo 91, que é sob a sombra do Altíssimo, e o 139, que fala de um Deus onisciente e onipresente. Tudo isso, irmãos, para começarmos meditando hoje sobre o Salmo 1, que fala sobre os justos e os ímpios. Então vamos ler. Vamos ler essa passagem. Preste bem atenção. Um salmo com apenas seis versículos, mas de grande poder. Vamos beber na fonte. Vamos ouvir a palavra do Senhor, que começa dizendo assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Olha lá, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, que significa, muito feliz, imensamente feliz. Nós lembramos muito do sermão da montanha, quando Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, ele fala, descortina as bem-aventuranças. Nós já tivemos a oportunidade aqui, irmãos, vocês se lembram, de quando estávamos aqui reunidos, falando sobre a felicidade no reino dos céus, que a felicidade verdadeira, de perfil bíblico, ela se encontra nesse sermão na parte das bem-aventuranças. Então nós temos aí vários encontros, inclusive estão gravados para quem quiser participar, olhar, ouvir sobre as bem-aventuranças. Mas aqui também o autor da Bíblia fala aqui, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Olha bem, no conselho dos ímpios. Então há pessoas que, quando são aconselhadas por pessoas ditas assim do mundo, elas ficam seduzidas, elas ficam muitas vezes embevecidas, porque elas colocam o olhar, não o olhar de Cristo no mundo, mas o mundo dentro de si. E aí parte, para ser seduzido pelo pecado. Por isso que tem que ter cuidado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Preste bem atenção nisso aqui. Ele também, bem-aventurado, não se detém, aquele homem que não se detém, no caminho dos pecadores. Olha que coisa interessante. Muitas vezes você cruza, aí você cruza com pecadores, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e nós nos detemos ali. Claro e evidentemente que na nossa vida existencial, nós vamos nos encontrar com pessoas que não comungam com a fé em Cristo. Mas nós estamos aqui exatamente para quê? Para trazer a palavra de Cristo, e fazer com que o Espírito Santo revele os pecados das pessoas que ainda não descobriram a graça, que não foram alcançados pela graça. Então também não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, aquelas pessoas que não param, não ficam ali analisando, não ficam sendo contaminados por aquele estado de pecado, por aquele momento em que no congraçamento obscurece no caminho do Senhor. E também bem-aventurados é o homem bem-aventurado que não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí vai ainda mais profundamente, você vê que há uma gradação, Ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e por fim, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele já faz parte, ele já comunga com aqueles propósitos malignos
resistir ao poder e à graça de Jesus e de deixar, né, de ser obediente a Deus e de deixar de fazer o que o mandamento manda, o mandamento principal, os dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Porque no momento que ele senta com os escarnecedores e começa a não mais beber da fonte de água viva eterna, mas sim da fonte do mundo, ele começa a ser seduzido pelo pecado. E aí ele começa a abandonar o caminho do Senhor. Temos também ainda, também, antes, aí o versículo 2, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medida de dia e de noite. Ou seja, o coração do crente, ele se alegra, né? Se sente privilegiado por louvar a Deus, por glorificar a Deus, todos os dias, não só no pensamento, mas em suas ações. Que coisa maravilhosa. Então aqui o salmista diz, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Evidentemente que meditar de dia e de noite não significa que ele vai pegar a Bíblia e vai ficar com ela para cima e para baixo, né? sem dormir, sem fazer sem praticar as obras necessárias na sua vida existencial para fazer dela uma vida digna, mas que na realidade a lei, a Bíblia, ela está inscrita em seu coração e em sua mente. E onde ele anda, em tudo que ele faz, a meditação da lei. Porque ele já não faz o que ele queria, já não pensa com seus próprios pensamentos, já não sente com seu próprio coração e já não vê com seu próprio olhar, para a glória de Deus. Então, esse homem, ele é como a árvore, veja, nós crentes somos como árvores plantadas junto à corrente de águas, ou seja, que não seca, não seca, não fica sem frutificar. Porque no devido tempo, aí tem um tempo de Deus, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Diz que será bem sucedido. Ele não está dizendo aqui que já é, mas diz que será. Aleluia, Senhor. Então aqui há um corte agora nesse salmo, nesse primeiro salmo. Nós vimos aí que ele falou que não se deve fazer, o homem bem-aventurado, né? Não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. 3 coisas que foram mostradas. Mas ele deve o quê? Ele deve sentir prazer em 2 coisas. Está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E dizendo que ele é como uma árvore que está sempre regada pela fonte de água viva eterna, que é Jesus Cristo. E cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Glória a Deus. Mas agora faz um corte, os 3 últimos versículos, para falar sobre os ímpios. Então aqui traço um paralelo. É a Bíblia que fala, não é o evangelista que quer dizer. Os ímpios não são assim. Que palavra forte. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Então os ímpios são fragílimos, não tem consistência, não tem substância. Por quê? Porque são como palhas, que logo o vento vem e dispersa, afasta, né? Quer dizer, não tem como ele se manter consistente. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo. Ou seja, no juízo, no julgamento, os perversos ali, há de se pensar que de uma forma enganosa, por isso que existe o Salmo 73 que eu falei, sobre a questão que os meus pés quase se resvelaram quando eu comecei a ter inveja dos ímpios. Então, é por isso que aqui diz, não prevalecerão no juízo. Ou seja, há uma ideia enganosa de que as coisas boas favorecem os perversos, os ímpios, quando a gente sabe que não é assim. Porque quando vier o juízo, aí sim, aí nós prestaremos conta a Deus. Olha que coisa interessante. Nem os pecadores prevalecerão na congregação dos justos, nem os pecadores, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho
caminho dos ímpios perecerá. Então, irmãos, vamos meditar sobre isso. Justos e ímpios, nós devemos buscar ao Senhor. Por isso que esse foi o papel preponderante, né, da vinda de Jesus no primeiro momento, na primeira vinda, para nos salvar, ou seja, mostrar qual o caminho que devemos seguir. Muito simples, é só seguirmos a Jesus. Não existe seguir Jesus e seguir a outros deuses, a outros ídolos, a outros postes ídolos. Os ídolos que eu digo aí são a riqueza, são o trabalho demasiado, as coisas do mundo. Claro que não, a evidência é que não. Nós vimos que quando Jesus veio para nos salvar, Ele o fez, e nós estamos ainda no processo agora da graça, né? O momento de se arrepender, momento de buscar o Senhor enquanto Ele está perto. Mas Ele voltará pela segunda vez, não mais para salvar, mas para julgar. E aí é que diz que Ele conhece o coração dos justos, e ali nós teremos sim o galardão. Nós veremos a Deus face a face, nós estaremos numa outra dimensão, no sobrenatural de Deus. Para quê, irmãos? Para nos glorificarmos? Jamais. Para glorificarmos a Deus sempre. Então, façam essa reflexão sobre o Salmo 1, leiam aqueles outros salmos que eu indiquei. Na realidade, leia a Bíblia toda, todo o tempo, porque é assim que Deus quer. Porque sem o conhecimento da palavra de Deus, não chegaremos a Ele, porque não o conheceremos como Ele quer que nós o conheçamos. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento. Estamos agora exatamente encerrando esse encontro em que, na realidade, são encontros para exortação ao conhecimento de Deus. Aqui é um evangelista que fala, não é um pregador. Aqui não é uma pessoa versada em teologia. Aqui não é uma pessoa que pretende mostrar conhecimentos, absolutamente que não, mesmo porque qualquer conhecimento é nada diante da imensidão de Deus. Então o que nós aqui proclamamos é que as pessoas busquem a Deus, conhecendo a Bíblia, tal qual eu faço, para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por isso. Até a próxima. Amém.